Olá a todos, meu nome é Marcos Degô e hoje nós vamos analisar um tema de suma importância para que possamos compreender o cenário geopolítico atual. Nós estamos, você sabe, em meio a uma das fases mais tensas, vamos dizer dolorosas, do conflito entre Israel e o Hamas. O mundo tem acompanhado com expectativa e também, por que não, com uma boa dose de ceticismo, o anúncio do acordo de paz efetivo mediado pelos Estados Unidos. Mas será que essa trégua será de fato duradoura? Ou seria apenas mais uma pausa tática em um ciclo interminável de violência e negociação? O que é que você acha? Pois bem, nesse episódio nós vamos além das manchetes, nós vamos explorar a história de outros grupos terroristas ao redor do globo e vamos analisar como eles lidaram e lidam com processos de paz. Nós vamos investigar casos como as Farc na Colômbia, o IRA na Irlanda do Norte e o ETA no País Basco, para tentar entender como o Hamas se encaixa ou se diferencia desse contexto histórico. O objetivo aqui é buscar lições no passado que possam nos ajudar a compreender melhor o presente e, talvez, por que não, vislumbrar o futuro. Então o que nós temos é que a história nos mostra que, para grupos terroristas, acordos de paz são frequentemente mais do que um caminho para o fim da violência. Eles podem ser percebidos, e são muito frequentemente utilizados, como pausas estratégicas ou táticas. Eles podem ser uma oportunidade para se reorganizar, se legitimar, ou até mesmo para mudar a natureza da sua luta. Isso é importante. Então, vamos ver alguns exemplos históricos que ilustram essa dinâmica. Vamos começar com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que durante muitas décadas foram o maior grupo guerrilheiro do país e travaram uma guerra civil que durou mais de meio século e ainda persiste em algumas partes da Colômbia. Pois bem, mas o processo de paz colombiano é um dos exemplos mais claros de como acordos com grupos armados podem se transformar em instrumentos de transição estratégica, vamos chamar assim, e não de pacificação genuína. Você vai lembrar que em 2016 o governo de Juan Manuel Santos assinou com as Farc um acordo histórico que previa desarmamento, reintegração social, participação política. Esse acordo foi apresentado como um marco de reconciliação nacional e, claro, contou com um forte apoio internacional, inclusive dos Estados Unidos. Mas a experiência se revelou um fenômeno de dupla face. De um lado, facções dissidentes se recusaram a depor as armas e retomaram o controle de territórios ligados ao narcotráfico. De outro lado, partes dos integrantes das Farc optou por atuar dentro do sistema político, formando o Partido Comunes, que passou a disputar eleições e hoje ocupa cadeiras no Congresso. O resultado foi que a antiga organização guerrilheira migrou da luta armada para a arena política, mas sem romper integralmente com a sua visão revolucionária. O atual presidente colombiano, Gustavo Petro, embora não tenha sido membro formal das Farc, é oriundo do mesmo contexto guerrilheiro. Ele foi militante do M19, outro movimento armado da esquerda colombiana, que simboliza a ascensão de uma cultura política nascida das armas, que chegou ao centro do poder estatal. Bom, está óbvio aí que o caso colombiano ele evidencia que, para além das armas, grupos insurgentes podem empregar os próprios mecanismos democráticos, como partidos, eleições, movimentos sociais, como meios de erosão institucional. O acordo de paz, nesse sentido, meus amigos, ele se torna uma pausa tática. É uma trégua que permite reorganizar estratégias e buscar pela via institucional o mesmo objetivo que antes era perseguido exclusivamente pela força. Pois é. Agora vamos atravessar o Atlântico e aí nós encontramos o IRA, o Exército Republicano Irlandês, na Irlanda do Norte, que vai nos oferecer outro exemplo da instabilidade das tréguas com organizações armadas.
Vocês lembram que o IRA lutou por décadas contra o domínio britânico, pela unificação das Irlandas, utilizando táticas de guerrilha e terrorismo. Durante as décadas de 70 a 1990, o IRA anunciou diversos processos de cessar-fogo, claro, não cumpridos com o governo britânico. O Acordo de Belfast, ou o Acordo da Sexta-feira Santa, assinado em 1998, também com forte apoio diplomático de Washington, representou um marco na tentativa de pacificação da região. Ainda assim, o IRA não foi capaz de controlar integralmente as suas dissidências. Surgiram diversas facções radicais, como o Real IRA, o Continuity IRA e o Provisional IRA, que rejeitaram o acordo e continuaram praticando atentados. A atuação norte-americana foi essencial para sustentar o processo político como um todo, mas não foi suficiente para neutralizar a fragmentação interna do grupo entre todas as dissidências que eu mencionei. Então, esse caso irlandês, ele demonstra que a mediação externa pode facilitar o diálogo e garantir monitoramento, mas não elimina a natureza insurgente e descentralizada de grupos armados, grupos terroristas. A paz, embora tivesse sido formalmente assinada, permaneceu vulnerável à ação de extremistas que eram e são contrários à desmobilização completa. Mas o IRA e seus aliados se transformaram em uma importante força política através do partido Sinn Féin, partido esse que hoje participa da governança local e mantém uma forte presença no parlamento irlandês, é um dos partidos mais importantes hoje. Muito bem, embora esse processo irlandês ele seja considerado, vamos dizer aí, um relativo sucesso, ele também demonstra como a integração política de grupos insurgentes pode se converter em instrumento de influência ideológica e pressão institucional. O IRA utilizou o período pós-acordo para consolidar poder político, substituindo a violência direta por estratégias de mobilização social e de controle de narrativas. Isso demonstra que, mesmo sem armas, o movimento manteve a sua identidade radical e as suas redes subterrâneas de apoio, mas agora com uma nova roupagem. Pois bem, nós temos ainda na Europa, no País Basco, o ETA, Euskaditas Katasuna, que significa Pátria Basca e Liberdade. O ETA, que lutou pela independência basca em regiões da Espanha e da França, também alternou períodos de cessar-fogo com atos de violência. Ao longo da história desse grupo, houve diversas declarações de trégua, muitas das quais foram quebradas, claro, e que levaram a mais ataques e atentados. Então, essa alternância, meus amigos, entre negociação e violência, demonstrou como um grupo pode usar essas pausas como momentos de respiração, para reavaliar sua posição, ou mesmo apenas para ganhar tempo. O ETA finalmente anunciou o fim de suas atividades armadas em 2011, mas ele se desarmou efetivamente apenas em 2017, após uma longa e brutal jornada em que se organizou como um partido político, o Batasuna, que é de caráter independentista e, olhem só, socialista. Pois é, esse caso do ETA é mais um lembrete da dificuldade de manter a paz quando um grupo insurgente não está totalmente comprometido ou quando as condições para a transição política são frágeis. Tudo isso nos mostra que acordo de paz com grupos terroristas são processos complexos, muitas vezes têm resultados variados, ambíguos. Esses acordos podem ser portais para a política, mas também podem ser vistos como meras táticas. Agora vamos voltar para o Oriente Médio, o Líbano. No Líbano, o Hezbollah, que significa Partido de Deus, talvez represente a forma mais acabada desse processo que a gente está conversando aqui. Originalmente, foi criado como uma milícia xiita de resistência contra Israel, financiado pelo Irã, e o grupo teve diversos acordos de cessar-fogo não cumpridos com Israel. Acabou se tornando o maior partido político do Líbano, integra o parlamento, exerce forte controle sobre o governo. Assim como as Farc e o próprio Hamas, o Hezbollah usa a estrutura democrática
para legitimar a sua presença e influenciar o Estado de dentro para fora. Corrói a neutralidade das instituições e submete o Estado, a sociedade, à sua lógica de poder armado. Mas isso tudo, em particular, será objeto de um episódio específico aqui no nosso canal sobre Hezbollah. Então, vamos direcionar a nossa análise para aquilo que ocupa as manchetes atuais, o Hamas. Foi fundado, vocês sabem, em 1987, Hamas, que significa Movimento de Resistência Islâmica, é uma organização islâmica palestina que atua tanto como um partido político quanto um grupo militar, tem o seu braço militar. É considerado, e efetivamente é, uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos, pela União Europeia, enfim, por diversos países. O Brasil não considera, infelizmente. E o Hamas, em muitos aspectos, é um exemplo paradigmático de um grupo que incorpora a violência como um meio central para alcançar seus objetivos políticos e religiosos, claro, que incluem a destruição completa do Estado de Israel e o estabelecimento de um Estado palestino islâmico. A estratégia do Hamas é multifacetada, mas a violência desempenha papel predominante. Um outro ponto crucial que você precisa entender é como o Hamas se aproveita de situações de vulnerabilidade. O grupo tem sido acusado de desviar a ajuda humanitária destinada à população de Gaza para financiar as suas atividades militares, para construir a sua infraestrutura subterrânea de túneis para atacar Israel. Além disso tudo, o Hamas mantém um regime completamente autoritário na faixa de Gaza desde que assumiu o controle em 2007. O grupo reprime severamente dissidências internas e qualquer forma de oposição à sua liderança ou ideologia. Aliás, nos últimos dias já assassinou mais de 33 palestinos após o anúncio de acordo. Claro, isso cria um ambiente onde a população tem poucas opções para expressar descontentamento ou buscar eventuais alternativas políticas. Por quê? É um grupo que nunca construiu projeto político de paz. A única moeda do Hamas é a violência. Cada foguete lançado, cada atentado, cada morte de israelenses era comemorada como uma vitória política. E a população de Gaza, esmagada pelo bloqueio, pela ausência de alternativas, transformou a violência em plataforma de legitimação. Aplaudia o sangue derramado como se fosse a única forma de afirmação frente ao que eles consideram um inimigo. Mas isso, pessoal, essa legitimação superficial encobre uma tragédia mais profunda, que é a perda contínua de soberania e dignidade do próprio povo palestino. A cada ciclo de escalada, as promessas de libertação do Hamas se ouviam em mais escombros, mais vidas perdidas, um isolamento internacional cada vez maior, meus caros. Porque a paz, na verdade, ela nunca serviu como ativo. Muito ao contrário. A paz, ela poderia significar eleições, pluralidade, liberdade democrática, ou seja, ventos capazes de extinguir o poder medieval, o poder absoluto do Hamas, e revelar a falência da visão e dos propósitos desse grupo. A estratégia do Hamas sempre foi inequivocamente clara. É a violência, em sua forma mais brutal, mais primitiva, usada como cabo eleitoral. E assim eles se transformaram em guardiões de uma resistência que, na prática, sempre utilizou a covardia como método. Construíram túneis sobre hospitais, esconderam arsenais sobre escolas e conjuntos residenciais, impuseram à população civil o papel de escudo humano, táticas abjetas que garantiram que a retaliação israelense, que era inevitável, pudesse eventualmente recair sobre os inocentes. A infraestrutura civil precária era sacrificada em nome de uma resistência que consumia recursos vitais que deveriam ser direcionados à população. Essa resistência não apenas usava a covardia como método, mas consumia todos esses recursos. Escolas e hospitais eram e são preteridos para a construção de uma vasta rede de túneis, de fábricas, de mísseis, o desvio da ajuda humanitária, o aprofundamento da miséria da população. O resultado é uma Gaza asfixiada economicamente, com
taxas de desemprego juvenil que são superiores a 60%, uma dependência quase que total e absoluta da ajuda externa, tudo isso enquanto a liderança do Hamas prosperava. E nesse contexto, aí, cada ataque bem sucedido, cada propaganda, cada cadáver se tornava um cartaz político, uma instrumentalização abjeta do sofrimento alheio. Raciocine aqui comigo. O 7 de outubro de 2023 foi a apoteose dessa lógica macabra. Não foi uma vitória militar. Foi um gesto suicida, de autopromoção brutal, desumano, covarde, que selou o destino de centenas de milhares de palestinos inocentes, além dos reféns israelenses, condenados a pagar o preço pela barbárie de seus autoproclamados protetores. O Hamas revelou-se pelo que sempre foi, um câncer. O Hamas não constrói nada, apenas destrói. Não governa, apenas domina. Impõe um regime que suprime brutalmente qualquer liberdade de expressão, qualquer direito civil. Persegue oponentes políticos. Impõe restrições severas às liberdades individuais. Desde a tomada de gás extremamente violenta em 2007 e que eliminou qualquer resquício de pluralismo político democrático, que nunca houve, o Hamas sistematicamente minou as fundações de uma sociedade capaz de autodeterminação, se algum dia houve esse desejo. Ao desviar a ajuda humanitária para fins militares, reprimir dissidências internas, priorizar uma guerra ideológica, religiosa sem fim, o grupo condenou gerações de palestinos à privação, à mais completa desesperança. Pois bem, tendo analisado um pouquinho das histórias das Farc, do IRA, do ETA, do Hezbollah, a complexa realidade do Hamas, o que nós podemos de fato aprender com esses exemplos? Será que a mediação internacional, por mais bem intencionada que seja, é suficiente para garantir uma paz duradoura quando se lida com grupos cuja natureza, métodos e objetivos são tão intrínsecos à violência? Uma das lições mais evidentes é a limitação da mediação internacional em modificar a natureza fundamental de grupos insurgentes como esse, que têm uma ideologia profundamente enraizada em objetivos existenciais. Claro, a mediação pode facilitar tréguas, cessar-fogo e até mesmo a transição para a política, mas ela raramente consegue erradicar a ideologia subjacente ou a capacidade de um grupo de retomar a violência se as condições mudarem ou se os seus objetivos não forem atendidos. Para grupos como o Hamas, que vem a luta armada como um dever religioso e político irrenunciável, um acordo de paz pode ser apenas um meio temporário para um fim maior, não o fim da luta em si. E nesse contexto, alguns analistas apontam para a importância de uma diplomacia pragmática, como muitas vezes exemplificada pela abordagem de Israel. Em vez de buscar um acordo de paz abrangente com um grupo como o Hamas, que sequer reconhece o direito de Israel a existir, a estratégia pode focar em conter a ameaça, desmantelar capacidades militares e, ao mesmo tempo, buscar soluções pragmáticas para a população civil, separando o apoio humanitário das operações militares. Isso não significa de forma alguma abandonar a busca pela paz, mas sim reconhecer que a natureza de certos atores pode exigir uma abordagem diferente, mais focada na gestão do conflito e na segurança, enquanto se mantém a porta aberta para negociações com entidades mais moderadas. É uma abordagem que busca resultados concretos e a redução do sofrimento, mesmo que não resulte em um tratado de paz idealizado, abrangente, que pode vir a nunca se concretizar. Então, refletir sobre o futuro do conflito entre Israel e Hamas, considerando-se as lições aprendidas com esses outros grupos que eu mencionei, é um exercício de realismo. A história sugere que qualquer trégua ou acordo vai ser testado. E a sua durabilidade vai depender não apenas da vontade das partes, mas também da capacidade de se gerir expectativas,
desarmar ideologias extremistas, construir caminhos viáveis para a prosperidade e segurança de ambos os povos. O caminho, claro, é longo, é incerto, é repleto de armadilhas. Existe esse cenário de conflitos complexos, paixões profundas, grupos terroristas determinados a buscar um modelo de sociedade idealizado. Então, tudo isso é um desafio constante. Bom, pessoal, nesse episódio nós exploramos como acordos de paz, longe de serem soluções simples, são frequentemente usados como estratégias, como táticas ou passos graduais por grupos insurgentes. Nós analisamos um pouco dos caminhos sinuosos percorridos pelas Farc, pelo IRA, pelo ETA, e nós mergulhamos na realidade particular do Hamas, ainda que brevemente, mas um grupo cujas táticas e objetivos colocam em xeque a própria definição do que seja um acordo de paz. E aquela pergunta inicial que eu fiz para vocês, será que a trégua atual será diferente? Ela permanece, porque a história nos dá pistas importantes. A verdadeira paz requer mais do que a ausência de tiros. Exige uma transformação profunda de intenções, o abandono da violência como ferramenta política, e um compromisso genuíno com a coexistência. Será que o Hamas quer isso? Até que isso aconteça, a sombra dos conflitos passados vai continuar pairando sobre os esforços para um futuro mais pacífico. Obrigado por me acompanhar até aqui. Eu espero que essa curta análise histórica tenha proporcionado um pouco mais de compreensão sobre um tema que é complexo, é desafiador e que afeta toda uma região em conflito na busca pela paz. Porque aqui nesse canal não tem achismo, tem análise fundamentada. Se você gostou, já deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos e fala para mim também que temas você gostaria de ver analisado aqui nesse canal, que eu vou tentar analisar junto com vocês na medida do possível. Até a próxima!